Olá pessoal, vamos continuar o nosso bate-papo, os nossos estudos, as nossas conversas, né, sobre finanças. Hoje vamos falar um pouco de algumas nomenclaturas, né? Entre elas, vamos começar por gastos, né? Gasto é quando você abre mão de um ativo, ou seja, pode ser dinheiro, pode ser outro tipo de ativo, investimento, alguma coisa, você abre mão de um ativo para adquirir outro, né? Então, isso é gasto. Pode ser em dinheiro, em espécie, pode ser em títulos, pode ser de qualquer forma. Desembolso geralmente é relacionado com dinheiro, né? Você faz um desembolso para pagar alguma coisa, para comprar. Custo é gasto com ativos que vão produzir outros ativos, né? É vinculado à linha de produção ou operação, ou seja, você gasta comprando matéria-prima, essas coisas todas, para produzir o seu produto. Então, se você produz pizza, você gasta com farinha, ovos, os ingredientes da cobertura para produzir uma pizza, né? Então, numa pizzaria, a parte na hora de fazer a pizza, isso é custo, né? Despesas são gastos inerentes à geração de receitas e administração da empresa. Então, custo é só produção ou a operação, só que. Despesas você fala em RH, área comercial, área financeira, toda essa área de suporte, ok? E ela está vinculada à geração de receita ou manutenção da empresa. Investimento. Investimentos são gastos que você faz para adquirir equipamentos, máquinas, né? Ou seja, são investimentos em ativos, né? Que vão ficar durante muito tempo, né? São de ativos de longo prazo, né? Ou até permanente, né? Por exemplo, um prédio, alguma coisa assim, né? E você contabiliza como custo ou despesa, dependendo da área que foi feito esse investimento, quando há depreciação, ou seja, a perda de valor do bem, né? Então, por exemplo, você comprou o bem por 1 milhão, hoje ele vale 900, então esses 100 mil que é a diferença, ele é custo ou despesa dependendo de onde foi gasto. Agora, e receita, né? Receita vem das vendas que você faz, né? Então, não tem como você trabalhar numa boa gestão financeira se você não entender isso. Então, por exemplo, há muita confusão entre custo e despesas, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma fábrica, né? Então, uma fábrica, todo gasto com a produção, funcionários, gerência, diretoria, tudo isso, matéria-prima, estocagem, tudo isso é custo. Tudo que vai produção, né? Os custos podem ser conforme o nível de produção, fixo ou variável. Fixo e variável quer dizer o seguinte: no caso de produção, ele vai se basear na produção, então na quantidade produzida. Se o custo é fixo, não importa quanto você produziu, o valor é o mesmo. Se o custo variável, ele vai estar relacionado à produção. Quanto mais você produzir, maior é o custo variável. Quanto menos você produzir, menor é o custo variável, né? Então ele pode ser conforme a apropriação no produto, também direto ou indireto, né? Direto, aquele custo que você consegue apropriar diretamente num produto.
Por exemplo, você produz, você envasa água de coco. Então você tem lá uma garrafinha e a tampa. Então essa garrafinha e a tampa você sabe o valor de uma unidade. Então você consegue apropriar diretamente ao produto sem problemas nenhum. Fácil de você apropriar. Agora, tem coisas que você não consegue apropriar fácil. Aí você vai apropriar com base de rateio. Então, por exemplo, você compra etiqueta, você compra 100 quilos de etiqueta ou compra por metragem, 100 metros de etiqueta. Então, o que você faz? Em vez de você ficar contabilizando quanto pesa cada etiqueta, vai dar um maior trabalhão. Você pode apropriar isso aí conforme rateio. Quantas você usou, né, quanto você comprou naquele período, quantas garrafas você produziu. Divide um pelo outro, você vai ver o custo por garrafa. Não, ou seja, se cada garrafa vai uma etiqueta, você vai ter o custo por etiqueta. Né? Porque geralmente, direto ou indireto, conceitos são esses. Direto, você apropria diretamente ao produto. Indireto, somente através de rateio. Só que a empresa determina o que ela vai colocar direto como indireto. Né? Por que isso? Porque tem produtos que é mais fácil você contabilizar e lançar diretamente. E há produtos, há insumos que não. Você vai ter dificuldade, então é melhor você fazer rateio. Ok? Então essas são algumas das nomenclaturas básicas para você trabalhar análise de gasto. Por que eu falo análise de gasto? Porque você vai fazer análise tanto de despesa, como de investimento, como de custo. Investimento também é gasto, você paga por aquilo ali. Máquinas, equipamentos, investimentos dentro da empresa, você paga. Né? Então, custo direto, geralmente são os insumos, matéria-prima, essas coisas todas, mão de obra direta, aquela mão de obra que você contabiliza diretamente no produto, que são aqueles que fazem o produto. Né? E os custos indiretos, que você vai fazer rateio. Custos diretos são aqueles custos mais abrangentes, por exemplo, gerência, que você não tem como colocar por produto, você vai ratear por toda a linha de produção. Né? Investimento, a depreciação, você não tem como colocar depreciação por produto. Você vai colocar ele por rateio, né? Então, gasto pode ser custo, despesa ou investimento. Né? Desembolso é quando é dinheiro. Né? Receita, quando você vende um produto, você emite a nota. Quando o cara te paga, né? Quando você emite a nota, você está gerando receita. Quando a pessoa te paga, efetivou aquela receita. Né? Então, tem como você olhar para esse lado. E por que é importante isso? Porque vai chegar em alguns pontos que você tem que divergir muito bem, né? Você tem que falar muito bem sobre isso, para você poder fazer umas análises. Por exemplo, custo de produtos, né? Custo da produção. Né? Custo da produção, vamos colocar assim, custo de toda a produção. Né? Você tem que saber o que é custo e o que é despesa. Né? Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é a quantidade que você tem que produzir e vender, mas que você não ganha e nem perde, você empata. Então, acima daquilo você ganha, abaixo daquilo você perde. Nós trabalhamos basicamente com 3 pontos de equilíbrio, dependendo da necessidade de cada organização. Ponto de equilíbrio contábil é o que mais acontece, é o que mais usado, que é os gastos fixos. Aí você considera gastos fixos, custo e despesas, dividido pela margem de contribuição unitária. Ok? Ponto de equilíbrio contábil. Aí você vai encontrar em unidades ou em quantidade, né? Não em dinheiro, mas em quantidade, que você precisa produzir e vender,
para empatar. Ponto de equilíbrio econômico, você vai considerar o gasto fixo mais custo de capital ou custo de oportunidade. Custo de capital é geralmente os juros, né? Custo de capital é os juros que você paga em cima de um empréstimo, alguma coisa, em cima de algum financiamento. Você financiou uma máquina. O custo de capital desse financiamento dessa máquina é os juros que você paga. Né? Custo de oportunidade, você está renunciando ao investimento para criar um novo produto, alguma coisa. Então, aquele rendimento que você tinha lá, você vai jogar para cá, isso é um custo de oportunidade. Então, ele tem que te dar pelo menos aquele rendimento que o outro te dava. Mas tudo isso já não é em percentual, é em dinheiro, tá? Aí você vai somar o gasto fixo mais o custo de capital, ou custo de oportunidade, e dividir pela margem de contribuição unitária. E, ponto de equilíbrio financeiro, você desconsidera do gasto fixo a depreciação. Por quê? Porque depreciação e exaustão são perda de valor, não dinheiro que você pagou por aquilo. Então, se o teu carro valia 10 mil, hoje vale 9, esses R$1.000 de depreciação não foi que você pagou esses R$1.000, o teu bem que perdeu valor. Então, ele não é um desembolso, né? Então, você desconsidera ele e soma. Então, é gasto fixo menos os gastos não financeiros que você tem, dividido pela margem de contribuição unitária. E o que vem a ser a margem de contribuição unitária? A margem de contribuição unitária é a diferença do preço de venda do produto e os gastos variáveis unitários, ou seja, gasto variável por unidade. Então, você tem um produto que custa R$10, o teu gasto variável é 8, então a tua margem de contribuição unitária é de R$2. O e-book que eu escrevi, que eu te falo para vocês, que tá baratinho lá, ele tem tudo isso dentro, tem algumas coisas, alguns exemplos para facilitar mais o trabalho de vocês. Tá? Isso vai ajudar muito vocês a trabalharem nisso. Isso é crucial. Agora, comércio. O que é custo em comércio? O comércio, ele pega um produto e revende. Geralmente o custo do comércio é o custo só do produto. E se tiver um estoquista? Se não, o restante é tudo despesa. Entendeu? Então a gente tem que entender isso aqui para definir quando você vai formar preço. Tá? Então, esse conhecimento é importante de ponto de equilíbrio de tudo, né? Ele é muito importante. Conhecimento de como você vai lançar isso, o que é gasto, o que é custo, o que é despesa, o que é investimento, o que é desembolso, o que é receita. Tem que entender essas coisas para você poder fazer uma boa análise de gastos do seu negócio e melhorar a eficiência muitas vezes, né? Melhorar a produtividade. Tá bom? Até a próxima aula. Um forte abraço. E se tiver dúvidas, mandem uma mensagem para nós, né? Mandem para mim uma mensagem, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, que eu estarei respondendo. E aqui vou deixar o link do livro, do e-book para vocês. Um forte abraço.